Bom, vocês devem me conhecer como aquele cara que faz teatro, espírita e tal, né? Evangeliza crianças, jovens, mas é a primeira vez que a gente está debut aqui no simpósio, primeiro de muitas já, porque minha orientadora já me cobrou, né? Os de 2017 e 2019 já estão sendo produzidos, vejam só, né? Gente, 10 anos de CEPAC. Primeiro, o que é CEPAC? Imaginem vocês que os pioneiros de uma casa espírita, da Fundação Allan Kardec, por exemplo, decidiram, dentro de um local, de um espaço, realizar atividades que acolham, que recebam pessoas, que atendam demandas no sentido espiritual, que evangelizem. Mas isso, antes disso acontecer, houve um planejamento espiritual e, mais do que isso, uma comunhão de sentimentos. O CEPAC, para a gente que trabalha lá, ele teve como primeiro passo em 2004, no dia 24 de fevereiro, numa reunião mediúnica realizada no sentido da Comean, em comemoração ao aniversário da Comean, uma mensagem psicofônica de Dr. Bezerra de Menezes, que foi trazido pela nossa irmã Yasmin Madeira, que é lá do Rio de Janeiro, e também confrade nossa, uma das nossas fundadoras da Comean, uma mensagem onde Bezerra de Menezes colocava para o movimento espírita amazonense a necessidade de interiorizar o espiritismo nas terras amazônicas. Até então, nós tínhamos a sede, a nossa capital, como uma sede que tinha mais atividades espíritas acontecendo por meio de casa espírita, e no interior nós tínhamos ali o SEMAD, que é o Maria Dolores, no Centro Espírita de Itacoatiara. Então, outras atividades aconteciam, mas eram muito soltas. Pensando nisso, no ano de 2005, houve uma iniciativa chamada Caravana de Interiorização do Movimento Espírita Amazonense, cujo patrono foi designado pelo próprio Bezerra de Menezes em 2004, que seria Leopoldo Machado, o espírito. Ele estaria à frente desse levante durante essa atividade de interiorização. E, a propósito, em 2005, no mês de aniversário de Dr. Bezerra, a presidente da Federação Espírita Amazonense da época, Sandra Moraes, decide, junto numa reunião de dirigentes, convidar os dirigentes e uma comissão para que fossem abrir frentes de trabalho de casas espíritas dentro de algumas cidades aqui, de alguns municípios aqui próximos de Manaus. Um deles foi a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que fica localizado no Manaquiri. E outro foi ali no mês também de agosto, no dia 7 de agosto, com a primeira reunião, a Associação Espírita Paz, Amor e Caridade. Até então não se tinha o nome Associação Espírita nem Centro Espírita, mas tinha uma ideia, uma vontade, um amor. A gente registra esse momento como se fosse o primeiro momento oficial da casa, porque é o primeiro momento em que nós nos encontramos. E ali nós temos uma surpresa muito grande. Os trabalhadores se deslocaram todos atravessando a balsa, e naquela travessia de balsa nós tínhamos vários fraternos amigos que se encontraram ali, debaixo de um jambeiro e de um gazeiro, rodeado de animais, carneiros, bodes, cabras. E ali as pessoas se reuniam, e naquele primeiro dia do dia 7 de agosto, eles falavam a respeito de Jesus e de Espiritismo no Cacau Pereira. Para quem não sabe onde fica o Cacau Pereira, antigamente havia uma travessia, e há uma travessia de logística, que corta da M040 para cá, não, é 040 não, perdão, a M070 para cá, para a cidade de Manaus, e que fazia essa travessia de balsa, ou seja, saía do porto de São Raimundo e vinha lá para o porto do Cacau Pereira e seguia para Iranduba, escoava para Manacapuru e depois Novairão. No Cacau Pereira, então, reuniam-se essa turma de amigos, né, de confrades espíritas, que se reuniam todo domingo de manhã, 8h30. E aí, a gente deu uma de paparazzi, porque o objetivo desse artigo é apresentar um registro histórico dos 10 anos de atividade do CEPAC. Agora vejam uma novidade, viu? Isso é uma grande revelação para o nosso movimento espírita, e a gente faz questão de avisar. O CEPAC, ele tem como nome oficial Associação Espírita Paz, Amor e Caridade. Mas por que CEPAC? Porque a gente tem o CETA, a gente tem o SEBS, a gente tem os vários centros aqui da cidade de Manaus que começam com Centro Espírita o nome. E ali o CE já ficou registrado. Então, para a sonoridade, vejam que é interessante isso,
Para a sonoridade e também para comum acordo da casa, fica registrado o nome em junho de 2008, o nome CEPAC, com o nome oficial Associação Espírita Paz, Amor e Caridade. Vejam só como é que são as coisas aqui dos nossos confrades da Terra, né? Porque as pessoas chegam comigo, mas devia se chamar AEPAC. Não, mas a AEPAC fica meio estranho, né? AEPAC. É melhor ficar CEPAC, que fica mais corrido para a gente. A gente vai ver algumas fotos, por exemplo, como essa daqui, onde a gente pode verificar ali nesse espaço aqui, ó, vejam que a gente pegou do Google Earth, uma foto da cidade de Manaus, né? E uma cidade, um ponto de terra que é o Cacau Pereira. Vejam só, essa imensidão aqui é o nosso Rio Negro, tá? A gente pegou até um pedacinho aqui do Encontro das Águas para vocês verem como é que está localizado geograficamente. Então a travessia acontecia por meio da utilização de balsas, né? Uma das mais famosas era o boto navegador. As pessoas acordavam 6, 5 e meia e se encontravam no Porto de São Raimundo e saíam dali na balsa de 6 e meia. Não podia atrasar, porque se atrasasse, atrasava tudo e os espíritos não estavam presentes para a prece inicial, os encarnados. E aí, naquele momento, a gente percebe o seguinte, que eles chegavam e atracavam nos dois portos. Vejam uma balsa atracando aqui e veja aqui o Porto de São Raimundo. Essa aqui já é uma visão mais nova, de 2010, onde o porto ele foi reformado. Antes era somente um cortiço. Ele fica atrás do cemitério ali, Santa Helena, que fica ali no bairro de São Raimundo. Então vejam que havia um caminho interessante, era até bucólico a travessia. Você ia na balsa, demorava 1h30. Se você pegasse no Porto de Manaus, você demorava 20 minutos naquele barquinho, que ainda tem essa possibilidade. A balsa agora não está mais utilizada. Em 2011, no dia 24 de outubro, foi inaugurado um sonho, uma realização chamada Ponte Rio Negro, que facilitou de 1h30 para 10 minutos a travessia agora pela ponte. Agora não tem trabalhador que reclame de atraso, porque a ponte é uma travessia rápida. A gente também pode pegar o ônibus ali e chegar bem rápido no CEPAC. Mas vejam, no ano de 2005, essa turma de trabalhadores que a gente não consegue visualizar bem, assim, visualmente falando, porque a foto não ajuda, mas essa turma de pioneiros atravessava todo domingo de manhã e ia para a atividade do CEPAC. Onde era o CEPAC? No ano de 2008, a Federação Espírita Amazonense cede para os trabalhadores do CEPAC um terreno. Esse terreno, ele era um terreno de 3 lotes, e parece um L, né? Nesses 3 lotes, existia um processo que não estava nada pronto, nada aterrado, e ali o que acontecia? As pessoas, elas se reuniam no Senai. O Senai é uma agência que fazia parte, tem uma agência lá no Cacau Pereira, e as pessoas se reuniam no Senai. O Senai cedia, em nome do seu Douglas Silva, que foi um grande parceiro dos nossos primeiros momentos, nossa gratidão eterna ao Senhor. E o Douglas ele fazia o seguinte, ele cedia o espaço no domingo e todo mundo ia para lá. Tinham-se 3 salas e lá fora, onde estava o jambeiro não foi derrubado porque depois foi construída uma creche. Ao lado do jambeiro nós tínhamos as palestras públicas. Quando chovia, era uma maravilha, era uma reunião de amigos que saía correndo assim desesperadamente, não, fraternalmente, para dentro do Senai, e lá dentro do Senai eles faziam também ali a palestra e o arranjo da atividade. Utilizávamos também nesse período de 2005 a 2008, no espaço do Senai, a cozinha e as 3 salas. Mas vejam bem, as salas eram assim, tinha uma sala que ficavam as máquinas, tinha uma sala que ficavam... Quando acontecia algum curso de elétrica, a gente tinha ali um espaço que tinha material de elétrica. Quando acontecia alguma coisa ali, no sentido de ferramentaria, a gente tinha as ferramentarias. Então, os nossos pioneiros atravessavam e faziam as atividades iniciais. A gente vê uma festa aqui que eu acho que é Dia das Crianças. E aqui uma evangelizadora, veja que evangelizador empolgado no CEPAC, né? No início da atividade e reunindo com os meninos. Isso aqui era muito habitual. Sentava-se no chão, não tinha as cadeiras ficavam para as palestras. E ali, quando tinha alguma atividade, era uma maravilha. Esse aqui eu não estava ainda, viu? Essa pessoa que vos fala ainda não era trabalhador, mas estava em busca de uma grande aventura.
Foi então que nesse ano, aqui é foto do terreno, vejam o terreno. Por isso que eu trouxe a foto, até a minha orientadora, que se chama Josi Nobre, ela fez o seguinte: coloca a foto do terreno, tem que ser mostrado, alagado, ó, tá vendo? Para mostrar para vocês a nossa dificuldade. Isso aqui é uma foto de 2009, do nosso terreno. O que acontecia? Um grupo de trabalhadores, quando acabava a atividade, não trouxe minha água, tem 10 minutos, não trouxe minha água, tá? Né? Então o que aconteceu? Esse grupo de trabalhadores, ele saía da atividade do CEPAC e ia orar. Eles iam orar, fazer um evangelho em cima do terreno. E aqui a gente vê uma das primeiras tentativas de aterro do terreno. Isso aqui foi um dos momentos mágicos da nossa casa em 2010, quando a gente começou a aterrar o terreno. É até redundante, né? Deixa eu beber água aqui só para... Tem que ser rápido, né? E aí a gente tem um problema muito grande, porque o que acontece? Como a gente usava o espaço do Senai, vejam as palestras, isso aqui era tudo trabalhador, viu? O CEPAC, graças a Deus, nunca foi desprovido de trabalhador, viu? E aí a gente fazia as atividades fora, né? As evangelizações aconteciam assim, uma turma ficava do lado esquerdo, a palestra acontecia no lado direito, aí algumas salinhas. Essa aqui era a turma do terceiro ciclo, ela ficava perto do boldo, que qualquer coisa que acontecesse de problema a gente tomava um chá. E essa é a turma que compôs no ano de 2009 a turma do CEPAC. Quando a gente olha essas fotos, a gente dá uma saudade muito grande. Aqui esse rapaz bonito, né? Sou eu, ainda tinha mais cabelo nessa época. E a gente vê aqui uma foto que acontece interessante. No ano de 2011, em 2011 aconteceu uma situação. O Senai não poderia mais ceder o espaço para a gente. A gente ia ser desalojado do CEPAC, do Senai. E todo mundo lá que chegava achava que o nome da casa era Senai. Então, ninguém conhecia o CEPAC. Todo mundo chegava, eu vou lá para o Senai. A gente tentava fazer um trabalho de identidade institucional muito forte, mas as crianças teimavam em dizer Senai. Até que um dia a gente fez uma música, mas não funcionou a música e era o Senai. Ok? A gente nunca ganhou nada do Senai, apenas o espaço, tá? E aí aconteceu uma situação, nós fomos despojados do Senai. O seu Douglas, ele desencarnou, e o Senai, o seu Douglas, nosso parceiro, ele desencarnou, virou trabalhador espiritual do CEPAC. E aí o que aconteceu? Nós ficamos em casa. E aí nós fizemos e decidimos numa reunião ali, onde estávamos todos juntos, fazer uma prece fundamental. Ouviram falar isso? Existe a pedra fundamental. No CEPAC é a única casa que tem prece fundamental. E fizemos uma prece em cima ali do terreno. Vejam alguns trabalhadores aqui, né? Em cima do terreno, e fizemos a nossa prece. E decidimos fazer o seguinte: vamos construir a casa, sede física. Para muitos isso parece uma coisa mínima, mas para nós foi um desafio muito grande. Foi uma das propostas mais lindas que nós já fizemos e o que fez com que unisse nossos corações. Nesse meio tempo, três semanas nós ficamos ali na quadra, fazendo evangelização na quadra. Os meninos sentavam no meio, a gente inventava evangelização, 3 turmas com 3 colunas, cada coluna era um ciclo. E a gente ficava com um salão onde as mães sentavam aqui, onde elas estão sentadas, vejam só, né? Que coisa legal. Aí a gente fez o seguinte, vamos alugar uma casa, porque nós somos do Cacau Pereira. Então, o terreno, ele ficava na Rua 2, ele fica na Rua 2, no conjunto Nova Veneza. Olha só que nome chique, né? Tinha que ser Veneza, alguma coisa assim. E aí o que acontece? A gente resolveu alugar uma casa, isso, diretoria, junto com os trabalhadores, uma casa na Rua 7, para a gente dizer e as pessoas saberem que a gente não era Senai. Definitivamente não somos Senai, somos CEPAC. E aí nós fomos para uma casa onde ela cedia uns espaços, essa aqui é a lateral da nossa casa, aqui era onde sempre acontece uma integração antes da evangelização, aqui foi no dia do Natal, né? Você vê José e Maria lá no CEPAC, e Jesus não estava aqui ainda, que a menina não tinha trazido a boneca. Né? E aí a gente fazia o seguinte, o salão, aconteciam as palestras, e nessa casa nós tínhamos 3 cômodos. O cômodo eram 2 quadrados desse. E em 2 quadrados desse cabiam mais de 45 crianças. Eu não sei se havia ali um trabalho espiritual de perispírito, né? Mas eles cabiam ali com os evangelizadores. Ainda bem que o evangelizador magrelo assim não tinha tanto problema.
Então o que acontece? Nessa casa, a gente chamou essa casa Transição. E nesse espaço, nós pensamos e decidimos e queremos de coração fazer a nossa casa, a nossa sede física. Foi ali que a gente nasceu com essa vontade. A vontade estava forte. Paralelo à história do CEPAC de ir para cada canto, onde parecíamos nômades, uma equipe se reuniu, formou uma comissão e aí começou a arrumar o terreno. Olha só, gente. Do alagado para o aterro, né? E aí a gente vê algumas fotos. Tivesse uma turma, né? Você vê o menino bonito. É a mesma blusa? Não, não é não. Então, você vê o quanto que houve de trabalho. Esse aterro aqui foi uma das maiores coisas que a gente viu nascer, viu? Foi muito interessante. E a casa subindo. Olha só o CEPAC subindo, né? E aí a casa subindo e tem hoje 2 andares. Olha só, gente. Esse aqui é uma foto do fundo do CEPAC. Só que a gente entra pelos fundos porque a frente a gente está terminando ainda, né? Os fundos. Isso aqui são fotos do momento de construção, né? Eu levei minha turma lá porque eu falei, vamos fazer uma prece fundamental dentro da casa, para vocês saberem que existe CEPAC e não Senai. E aí a gente foi construindo, e aí ganhamos a nossa sede. No dia 12 de outubro de 2014, o CEPAC, a família CEPAC, sai da Rua 7, e 7 é o número de sorte, para a Rua 2. E na Rua 2 e 3, o CEPAC ganha a sua casa, com um salão enorme, com 2 andares, com 12 salas, só em utilização 4 a 5 salas hoje. E aí a gente tem o quê? Espaço para poder brincar, para poder se reunir, para poder evangelizar e para poder agradecer a Jesus. Porque muitas vezes nós buscamos o nosso trabalho de evangelização ou a nossa jornada evolutiva enquanto espíritas em casas que já tem assim, a fundação foi a minha primeira casa, viu? Graças à fundação eu sou espírita. Há longo tempo atrás, tá? E aí a gente tem inspirações como a FAC, como a FEA, como outras casas espíritas que levam a gente a construir essa casa. Não terminamos a obra ainda, mas apresento para vocês a sede física do CEPAC, onde nós hoje de manhã nos reunimos e comemoramos o Dia das Crianças, com várias corridas, brincadeiras, né? O tio Ives assim com uma coluna já sem 2 costelas, mas tá tudo bem, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês mentalizarem na prece de vocês, por favor, vocês que oram muito, vocês que são, né, pessoas do bem, amáveis, quando vocês estiverem assim, meio tristes, meio desanimados, meio angustiados, lembre dessa cena. A gente tem a sorte de ter um piloto da Força Aérea no nosso grupo, lá como evangelizador, e de vez em quando ele faz uma prece sobrevoando. Ele faz assim, ele pilota com uma mão e fotografa com a outra. Né? E aí ele vai... É porque assim, o pessoal até pensou essa foto, né? E a gente vê aqui... Vejam o CEPAC. O CEPAC, ele é ladeado pelo Rio Negro. E a gente ainda tem um pouco de verde. A casa está bem aqui, ó, esse pedacinho aqui. Quando vocês estiverem em casa, no Evangelho, ou aqui, em qualquer lugar, direcionem, mentalizem 1 minuto do dia pelo CEPAC, por aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles pais e mães que se encontram lá. A gente fica feliz em nome da Centro Espírita, da Associação Espírita Paz, Amor e Caridade, CEPAC. A gente agradece essa oportunidade de apresentar a vocês a nossa jornada, que não terminou. Porque todo trabalhador espírita começa, mas não termina. Sempre tem algo a contribuir. Muito obrigado.